O Sem Mordaça tem revelado através de uma série de reportagens mostrando um possível conluio entre a Secretaria de Saúde de Roraima e a empresa Meditrauma Serviços Médicos, onde as OPMs, que são órteses, próteses e materiais utilizados para a realização de cirurgias na área de ortopedia e traumatologia, são alvos de superfaturamento, utilização de insumos de forma irregular, sem autorização e conhecimento da Anvisa e ainda pagamentos à empresa com verba federal. Mediante as inúmeras irregularidades apontadas pela reportagem, Alex Braga entrevista um empresário que abre a caixa preta dos contratos da Meditrauma com a Cesal. Estou aqui no portal do Alex Braga e aqui do meu lado está o empresário Frederico Aurélio Bispo, que traz uma denúncia e mostra documentos que podem abalar a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. Seja bem-vindo ao portal do Alex Braga. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado por estar abrindo essa oportunidade para que a gente possa estar realmente mostrando para Roraima sobre o descaso que é feito, em especial com a legalidade dos gastos públicos na Secretaria Estadual de Saúde, que hoje, infelizmente, ainda é comandada pela incompetente, a ineficaz, a ilegítima secretária Cecília Smith Lorenzon. Quero começar essa entrevista falando de superfaturamento em equipamentos e material cirúrgico. Nós estamos falando de um superfaturamento de quantos por cento? Bom, segundo a Controladoria Geral da União, há itens que passam de 2.324%. Eu vou te dar um exemplo baseado na tabela SUS. Uma haste de tíbia, que é um material cirúrgico utilizado para reparação do osso da tíbia. Na tabela SUS custa R$ 1.096,39. Em preços médios de mercado apontado pela Controladoria Geral da União, esse valor pode chegar a R$ 1.120. Mas em Roraima, esse mesmo material ele é pago, ele é adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde por mais de R$ 7.640. Toda essa verba utilizada pela Secretaria de Saúde é uma verba federal? Grande parte disso sim. Segundo também a Controladoria Geral da União, 92% dos recursos pagos em 2023, os pagamentos efetuados em 2023 são de recursos federais e 8% de recursos estaduais. E ainda, conforme o relatório da CGU, esse superfaturamento gerou um desfalque em apenas 5 meses de quase R$ 2,5 milhões de sobrepreço apenas para materiais cirúrgicos do atual contrato que a Secretaria de Saúde possui com a empresa Meditrauma. Frederico, todos esses gastos realizados pela Secretaria de Saúde, ele é fiscalizado pela Controladoria Geral da União. Já existe alguma denúncia oficializada lá na Controladoria Geral da União contra a secretária Cecília Smith Lorenzon? Sim, eu mesmo protocolei uma denúncia junto à Polícia Federal e junto à Controladoria Geral da União. E a Controladoria Geral da União, então, realizou 3 auditorias. Uma datada de 21 de dezembro, a outra datada de 27 de dezembro e a outra de 31 de janeiro. Essas 3 auditorias foi o que provocaram a Operação IGEA, que foi uma operação que ocorreu no último dia 2 de fevereiro, que inclusive afastou a secretária Cecília. Então, essas auditorias demonstram que houve superfaturamento, sobrepreço, que houve desfalque, que numa linguagem mais popular, que houve um assalto aos cofres públicos com esses valores extremamente superfaturados que são cobrados pela empresa Meditrauma, pagos pela secretária Cecília Smith Lorenzon, na Secretaria Estadual de Saúde, através de recursos, 92%, como eu disse, recursos federais. Roraima é mais longe do que o resto do Brasil. Essa logística aumenta o valor desses itens que você falou? Eu falo isso na tabela do SUS. Comparado à tabela do SUS, isso é uma falácia, é uma grande mentira. Porque a tabela do SUS, que é elaborada pelo Ministério da Saúde, ela leva em consideração valores nacionais. Então, desde o Rio Grande do Sul, a Roraima, ou no Acre, ou na Paraíba, a tabela SUS ela é obrigatória que seja
exercido o valor dela, o teto máximo dela, seja respeitado e pago a tabela SUS. Mas agora vamos falar então sobre logística especificamente. Eu fiz um comparativo usando 4 estados com logística difícil: Rondônia, o Amapá, o Amazonas e a própria, o próprio Amapá, estado de Roraima. segundo informações, é o estado mais difícil em relação à logística. Sim. Esse valor muda em relação ao Amapá e Roraima? Bom, no Amapá aplica-se tabela SUS com desconto. Eu vou dar um exemplo. A haste de Tíbia, que eu acabei de dizer, R$ 1.096,39 pela tabela SUS. No Amapá se paga R$ 999. A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, em Manaus, paga nesse mesmo material R$ 1.420. E em Roraima, R$ 7.640. Um fio de Kirchner, por exemplo, que custa R$ 13 pela tabela SUS, esse mesmo valor é pago no Amapá. Em Roraima se paga R$ 93. Uma placa de pequenos fragmentos que é comprada no Amapá por R$ 148. Essa mesma placa é comprada no Amazonas por R$ 190 e é pago em Roraima R$ 2.299. Então, por isso que a Controladoria Geral da União, ela aponta um desfalque, um assalto aos cofres públicos de Roraima, especialmente com recursos federais, de 2.324% em alguns itens. O sobrepreço geral de 259%. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do mês de fevereiro de 2023. Se utilizarmos a tabela SUS, o valor seria R$ 172 mil de faturamento. Porém, a Meditrauma faturou e recebeu, através de recursos federais pela Secretaria Estadual de Saúde, R$ 1.207.000. Então, de R$ 172 mil, essa conta foi para R$ 1.207.000. Então, não dá para se conceber esse superfaturamento. Não dá para se conceber esse sobrepreço e ainda mais justificar esse altíssimo sobrepreço, 7, 8, 10 vezes mais o valor, com a questão logística. Porque se nós compararmos apenas Manaus e Boa Vista, uma distância de 700 quilômetros, não tem como a gente, então, entender como que em Manaus custa 1.400 e lá custa quase 8.000. Como que em Manaus um fio de Kirchner custa R$ 13 e em Roraima custa 93, sendo que a distância é apenas de 700 quilômetros. E olhando também pela logística aérea, se nós fizermos hoje uma cotação com qualquer empresa aérea que saia de São Paulo para Roraima, ou de São Paulo para Amapá, ou de São Paulo para Rio Branco, ou até mesmo para Manaus, os valores de frete são equivalentes. É uma falácia, é uma mentira que é usada pela Secretaria Estadual de Saúde, pela própria empresa Meditrauma, para justificar o sobrepreço ao dizer que Roraima tem a pior logística do Brasil. E como o senhor bem pontuou, o Amapá sim é a pior logística do Brasil. Lá só se chega materiais de barco ou de avião. E como eu disse, e tenho propriedade para dizer, porque lá é tabela SUS com desconto, enquanto em Roraima, tabela SUS mais 10, 15, 20% a mais. A Meditrauma não tem autorização da Anvisa para fornecer esse tipo de materiais, isso é verdade? É verdade, ela não possui autorização de funcionamento especial da Anvisa. A lei determina, especialmente a Lei 6.370 de 76, determina que somente empresas com autorização da Anvisa podem comercializar material cirúrgico. A empresa, inclusive, alega, não, mas a gente não comercializa, nós somos o consumidor final, o que é mentira. A partir do momento, Alex, que ela compra o material, e nós não sabemos de quem ela compra, porque inclusive ela incorre em outra ilegalidade, que é a questão da rastreabilidade, então não podemos hoje saber, hoje os pacientes de Roraima não sabem qual a marca, qual o lote, qual a série, qual a validade do material que foi implantado dentro deles. Então, para começar, explicando tecnicamente... Isso é uma ilegalidade? E sim, Frederico? Com certeza. Você, por exemplo, o paciente quebrou o braço. E aí ele precisa, vai ser implantado algo dentro dele.
Ele tem por direito, e a lei determina, as portarias do Ministério da Saúde determinam, as portarias da Anvisa determinam, que ele, paciente, tem o direito de saber qual a marca do material que foi implantado dentro dele, qual a série, qual o lote. Porque isso dá garantia do material que foi implantado, que vai ficar dentro dele. E a Meditrauma não informa isso. Sabe por que ela não informa? Porque ela não tem Anvisa. Então ela já não tem autorização da Anvisa para vender. Ela compra de quem quer que seja e ela realiza o comércio com o governo do estado. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que ela coloca numa planilha o nome do paciente, o material que aquele paciente utilizou e um valor, e esse valor ela está aferindo lucro, isso caracteriza comércio. Caracterizando o comércio, ela precisa de ter a autorização da Anvisa. Se bem que a lei ela é muito clara, que ela fala o ato de se armazenar, o ato de se distribuir, o ato de se fornecer, disponibilizar material cirúrgico, precisa ser de uma empresa registrada junto à Anvisa. Então, no mínimo, a Meditrauma incorre em 3 crimes federais, que determinam que somente empresas com registro da Anvisa, fiscalizadas pela Anvisa, podem comercializar material cirúrgico. E ainda sobre o tema rastreabilidade, ela também não aplica a rastreabilidade. Rastreabilidade é essa que determina que tenha que ter no prontuário médico do paciente a marca, o lote, a série, as especificações do material que foi implantado dentro do paciente. Determina também que essas especificações técnicas, esses detalhes técnicos do material que foi implantado, tem que constar no documento que vai para o paciente. Eu chego a duvidar que algum paciente de Roraima recebeu o documento com a descrição completa do material que está lá, implantado dentro dele. Qual a garantia, qual é a segurança que nós temos de que o material que foi implantado dentro do paciente tem registro da Anvisa? É a mesma coisa, qual é a garantia que a gente tem de que o Inmetro fiscalizou a fabricação disso e que esse material não foi fabricado no fundo de quintal? Então, ela não aplica rastreabilidade nem no prontuário, nem no documento que vai para o paciente, nem na nota fiscal que ela emite, e o que, aliás, é uma nota fiscal fraudulenta que a Meditrauma fatura, tendo em vista que ela fatura uma nota de serviços, mesmo operando com venda. Então não há qualquer informação de como o material foi implantado dentro do paciente. E isso a população precisa entender. Que o fato dela não ter registro da Anvisa, não ter autorização da Anvisa, faz com que ela atue de forma clandestina na venda de material cirúrgico. E tudo isso protegida sob um manto governamental do Estado de Roraima, especialmente da Secretaria Estadual de Saúde. Eu gostaria que você explicasse sobre a carona que a secretária Cecília Smith Lorenzon pegou da adesão da ata do Acre. E depois ela coloca novos itens nessa ata que configuram um crime. Eu gostaria que você explicasse isso pra gente. O que ocorre? Primeiramente, a gente precisa destacar sobre a adesão dessa ata. Essa ata ela foi registrada no Acre em 3 de agosto de 2022. 3 de agosto de 2022. A secretária Cecília, talvez aí em alguma clarividência, alguma inspiração mediúnica, ela, 2 dias depois, dia 5 de agosto de 2022, ela pede a adesão dessa ata. Como se tivesse tido uma visão divina. Nossa, essa ata é uma ata salvadora. Como que se 2 dias após essa ata ter sido registrada no Acre, ter sido realizado o processo licitatório, a gente precisa entender como é que a secretária teve essa visão extraordinária dessa ata maravilhosa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que para reforçar essa dúvida que realmente eu tenho e que as investigações têm mostrado, tanto a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e os outros órgãos que têm fiscalizado, como foi feito essa adesão. Porque a secretária de Saúde, Alex, ela deu de ofício
uma canetada pedindo a adesão dessa ata antes mesmo de ser provocada. Como é que o processo funciona? A secretária de Saúde recebe um documento oficial que mostra para ela: secretária, nós estamos com essa demanda, nós temos esse tipo de cirurgia que precisam ser realizadas. Então, o hospital, a ala médica do hospital, os ortopedistas, a área técnica da secretaria pede então a secretária para que a secretária possa solicitar adesão de ata. Então é feito um estudo técnico preliminar para se analisar se essa ata é ou não é vantajosa. No caso dessa adesão, para começar a pontuar os problemas, a secretária pede a adesão da ata antes mesmo da realização de qualquer estudo, antes mesmo da área demandante solicitar qualquer coisa para ela. Então já demonstra o total interesse da secretária em fazer a adesão dessa ata, porque ela, de ofício, na canetada, pede a adesão dessa ata. E ao fazer a adesão da ata, após todo o processo de adesão dessa ata, foi feito o estudo técnico preliminar, foi enviado orçamentos para as empresas inclusive suspeitas em que os sócios se misturam. Ela então, para finalizar a história, ela muda o objeto do contrato. O contrato do Acre, ele é claro: contratação de empresas e serviços médicos para urgência e emergência. Então, quando você faz a adesão da ata, o seu contrato de adesão tem que ser rigorosamente igual ao que você está aderindo, ao que você está copiando. É como se fosse um espelho. É exatamente o que está na do Acre, tem que estar na de Roraima. E aí, se aproveitando disso, a secretaria então insere as palavras eletivas. Então, além de urgência e emergência, no contrato de Roraima tem a palavra eletivas. Isso é fraude, isso é má fé. A secretária de Saúde, então, naquele momento, ela atua com má fé, porque ela, ao fazer a adesão da ata do Acre, se valendo de um pressuposto legal, que é a adesão da ata, lembrando que a adesão de ata não é ilegal, mas ela, ao aderir, ela insere uma palavra a mais, as cirurgias eletivas, aumentando assim o escopo do objeto, aumentando-se assim o leque de cirurgias a ser realizadas pelo Meditrauma. Mais uma vez, demonstrando total interesse da secretária em direcionar, em prestigiar a empresa Meditrauma. Frederico, existe uma ordem do ministro Jonathan de Jesus suspendendo o pagamento com verba federal para a empresa Meditrauma. E a secretária Cecília Smith-Lorenzon descumpre essa ordem de ministro. Como é que você vê isso? Bom, um tremendo absurdo. Eu acredito que a secretária Cecília, ela faz a própria lei dela. Mas também ela já é reincidente realmente em ilegalidades, em crimes, em várias atitudes que não estão previstas em lei. Então, esse descumprimento de uma ordem de um ministro do Tribunal de Contas da União, que tem efeitos de ordem judicial, é um tremendo absurdo. Só para a gente poder esclarecer, esse contrato da Meditrauma, ele já é fruto de investigação, já há um processo no Tribunal de Contas da União por suspeitas de direcionamento, sobrepreço, superfaturamento, ilegalidades e crimes cometidos desde o Acre, passando por Roraima e também no estado do Mato Grosso. Então, em 28 de abril de 2023, o ministro Jonathan de Jesus determinou a retenção de parcelas com recursos federais. Acabou que em 10 de agosto, o próprio ministro voltou atrás nessa decisão liminar, tendo em vista o risco aos pacientes, mas ficou-se vigente essa determinação entre 28 de abril de 2023 e 10 de agosto de 2023, proibindo os pagamentos com fonte federal. Ocorre que a secretária de Saúde, nesse período, pagou 6.600.000 reais. Ela incorre em crime de desobediência, segundo o Código Penal, no artigo 330, em desobediência de ordem judicial ou ordem emitida por autoridade pública, como é o caso do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União. Então ele determina em medida liminar, em medida cautelar, que não se pague com recursos federais
Mas a secretária afronta essa decisão do Tribunal de Contas da União e ainda assim paga, com recursos federais, o contrato superfaturado, o contrato criminoso, o contrato ilegal da Medcrown.